Então, gente, continuando aqui, questão 29, Pedro Demo, mais uma vez, né? E mais uma vez mostrar para vocês aí o pensamento progressista, como é que ele se revela aí nessa questão, como que fica fácil de resolver quando a gente tem esse entendimento, né? Essa consciência do que acontece aí nessas provas, qual é o pensamento que baseia, né? E que está pautado e que estão pautadas as questões que nós estamos resolvendo. Por coincidência, né, essa prova é da CEPERJ, é uma prova de 2018, que foi o ano da corrida eleitoral. E assim, se a gente observar as provas de 2018, 2019, elas vieram ainda mais voltadas mesmo para o pensamento progressista com toda a sua força, com quase todos os seus teóricos, né? Então, a gente não sabe por quanto tempo isso vai ser assim, é provável que permaneça, e porque a nossa tendência hoje na educação é a tendência progressista, e existe essa intenção clara em avançar, né, com as ideias do pensamento crítico e pós-crítico, e são os teóricos, são as linhas de pensamento, e a gente precisa conhecer muito bem e entender como eles pensam, para poder a gente matar as questões que nos trazem, né? Então, mais uma vez aí o Pedro Demo. Vamos lá. Para Demo, o desenvolvimento da linguagem não se restringe a ler, escrever e contar, mas significa especificamente. Gente, aqui a gente tem uma questão onde não parece, não está explícito, porém é uma questão de tendência pedagógica. Por que que você está dizendo, Elis, que é uma questão de tendência pedagógica? Porque quando você lê o enunciado, você vê aqui, ó, para Demo, ou seja, para o teórico deles, vamos ter na cabeça, o teórico deles é um teórico progressista e a gente está lidando com uma banca progressista, tá bom? O desenvolvimento da linguagem não se restringe, ou seja, não é apenas ler, escrever, contar. E aqui a gente tem a manifestação do que para esses teóricos progressistas significa o desenvolvimento da linguagem nas teorias liberais, nas teorias tradicionais. Então, para eles, nas pedagogias tradicionais, o desenvolvimento da linguagem é somente aprender a ler, a escrever e a contar. E provavelmente a maioria de nós, da minha geração, da geração anterior a mim, entende exatamente isso, que se você ensinar uma criança a ler, a escrever e a contar, você já a instrumentalizou, né, no que se refere à linguagem. Porém, aí ele faz uma distinção, mas significa especificamente, ou seja, para Demo, ou seja, para a tendência progressista, tá? Para um teórico crítico, o que significa o desenvolvimento da linguagem, ou seja, dentro dos dias que nós estamos vendo hoje, a tendência que nós estamos abraçando hoje enquanto educação. O que eu posso dizer, né, o que o aluno precisa desenvolver para que eu diga que ele desenvolveu a linguagem. Não é só ler, escrever e contar, porque para essas pessoas isso é a visão da teoria liberal, das teorias tradicionais, tá? Que é aquela coisa mecânica, aquela coisa restrita, onde a criança ela não vai pensar, ela não vai refletir, ela não vai compreender nada, ela vai aprender a ler, escrever, a contar e pronto, está alfabetizada, adquiriu, né, toda a sua base aí na linguagem. Aí a banca está te pedindo para você dizer se você sabe, dentro da teoria progressista, para um teórico crítico, o que significa especificamente o desenvolvimento da linguagem. E aí você tem que saber, tá? Mesmo se você não tenha lido um Demo nunca, se você entendeu o que é o pensamento progressista, o que são as teorias progressistas na educação, como elas se manifestam, você mata essa questão aqui em 2 minutos. Então vamos lá. Ler a realidade e ler a si mesmo. Ler e ouvir, ler e falar, ler a realidade e escrever fluente e compreender a si mesmo. Então vamos lá. É a letra A, tá, gente? Ler a realidade e ler a si mesmo. Mais uma vez a gente está voltando aqui no mesmo ponto,
onde sempre você vai ter nas tendências críticas e pós-críticas, ou seja, nas tendências das pedagogias progressistas, a leitura do mundo, né? Paulo Freire diz: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, para o pensamento vigente na educação hoje, não só basta aprender a ler, escrever e a contar, mas é preciso também ter condições de ler a realidade. O que seria ler a realidade? Entender o seu contexto histórico, entender a sociedade na qual está inserida, na qual esse educando está inserido, ser capaz de ler o mundo em que se vive, de entender como que esse mundo funciona, né? Quais são as suas regras, quais são as suas leis, o que está certo, o que está errado, entender qual é o seu lugar nessa sociedade, nessa realidade. Então, isso seria também, né? Então, você tem aí uma ampliação do conceito da leitura para o conceito que Paulo Freire defende de leitura de mundo. E aqui o Demo usou ler a realidade, que dá no mesmo. E todos os teóricos progressistas eles vão ter várias formas de falar a mesma coisa, tá? Mas se você entender o conceito, você vai marcar o certo em questão de qualquer um deles. Ler a realidade e ler a si mesmo, ou seja, se compreender, se conhecer, né? Se posicionar frente a essa realidade que entendeu. Isso, gente. Então, letra A é o nosso gabarito, tá bom? Porque hoje, ou seja, na tendência que nós estamos hoje, ler, escrever e contar não é mais suficiente para você dizer que uma pessoa adquiriu ou desenvolveu o suficiente a sua linguagem, tá? Isso aqui é pensamento liberal, é pensamento tradicional, tá? Segundo os teóricos da teoria progressista. Ler e ouvir, não, né, gente? Ler e falar, não. Ler a realidade, ok. E escrever fluente. Aí aqui a gente já foge do conceito dos progressistas e entra onde eles não dizem que uma criança, para um aluno ou um indivíduo, para que ele tenha desenvolvido sua linguagem o suficiente, se ele estiver escrevendo fluentemente, não é suficiente, tá? Ele precisa, além de escrever fluente, ele precisa entender o que ele está escrevendo, entender o que ele está lendo, e eles vão além, né? Não é necessário nem que ele saiba escrever fluente. Se ele conseguir entender a realidade o suficiente para poder se manifestar nela, compreendê-la, usufruir da sociedade, né, e contribuir com a sociedade, ele está bem desenvolvido na sua linguagem, mesmo que ele não esteja escrevendo assim fluentemente, que ele não esteja produzindo tão corretamente um texto, tá, gente? Então, isso aí. Então, para o nosso pensamento tradicional, para nós que fomos formados pelas pedagogias tradicionais, é muito perigoso a gente chegar e marcar uma questão dessa aqui, porque a gente entende que escrever corretamente, escrever fluentemente, ser capaz de produzir um texto com um português, né, dentro das normas, das regras gramaticais, é básico do desenvolvimento da linguagem, que a nossa função quanto professor é essa, que isso aí que o aluno tem que aprender. Porém, nós estamos na pedagogia progressista que diz que o aluno não tem que aprender a escrever fluentemente, né? Ele precisa aprender a escrever fluentemente, porém, ele precisa mais do que isso, ele precisa de aprender a se comunicar, aprender a compreender o mundo, né? Aprender a aprender, são esses os termos usados. Então, o escrever fluente, ele até pode fazer parte, ele vem como um fruto disso, mas não como o objetivo, tá? É isso. Compreender a si mesmo, gente. É importante que se compreenda a si mesmo, mas a gente está falando da competência relacionada à escrita, tá, gente? Ao desenvolvimento da linguagem. Então, aqui, compreender a si mesmo não é a competência relacionada ao desenvolvimento da linguagem, mas ao desenvolvimento da sua capacidade de se relacionar, né,
consigo mesmo, de se posicionar, de refletir. Então, não, tá bom? É lá, ó. Porque compreender a si mesmo, sem compreender a realidade, sem ler a realidade, não resolve. É preciso que ele compreenda a si mesmo, mas que ele também leia a realidade, para que ele possa se posicionar e fazer frente a essa realidade, nas demandas e nas questões que ele julgar necessárias. Tá bom? Então foram aí duas questões, 28 e 29, do Pedro Demo, e ficou aí claro para a gente, né, como que esse pensamento progressista se manifesta, como eu já tinha falado para vocês no vídeo de apresentação, tanto no enunciado como nas questões, né? Um abraço, vou para a próxima.